para mobilizar, um movimento, né? criar um movimento, nós já falamos sobre isso, criar um movimento, e esse movimento ele precisa ter os primeiros, eu chamo isso, né? O próprio Jesus Cristo escolheu seus 12 apóstolos para caminhar com ele, para divulgar a sua mensagem. Agora, o candidato à liderança, se ele não tiver um apoio da família, dos amigos, de uma base, de pessoas que vão dar essa estrutura. Quando alguém chega e fala assim, Daniel, eu quero ser candidato, eu falo assim, marque semana que vem um encontro na sua casa e chama o máximo de pessoas para um café. Diga a elas que você quer conversar com elas sobre política. Quantas pessoas que vão nesse café? Quantas pessoas você consegue colocar na sua casa? Quando eu falo isso, a pessoa assusta. Eu falei, você precisa ter lá dentro. Se dessas pessoas que estiverem nesse café, nesse almoço, a maioria levantar a mão dizendo que te apoia, de verdade, você sabe se é livre, você pode se lançar ou não. É um teste importante. Quantas pessoas iriam estar com você numa caminhada num sábado de manhã? Andando na sua rua, do seu bairro, na praça, numa feira, no comércio? Quem iria com você de forma espontânea, voluntária? Porque essas pessoas são as primeiras a acreditar. Elas que te conhecem, elas que falaram para você da sua importância, da sua liderança, da sua representação e do que eu falei lá atrás, do seu carisma. Quem não tem carisma, quem não tem representação, não consegue ter esse aspecto da coisa. E lembre-se, carisma não quer dizer que a pessoa é boazinha, que a pessoa não, tem muitos políticos que eu conheço que são calados, são até tímidos, mas conseguem ter um carisma, mas conseguem ter um carisma na postura, no exemplo. Eu poderia citar aqui vários perfis diferentes, porque o político não é aquele que pega a criança no colo, aquele que sorri, que bate nas costas e conversa. Tem políticos que são, de forma expressiva, conseguem captar e chegar a muita gente, falando às vezes de forma até mais firme, com uma voz mais postada. Então a gente trabalha voz, a gente trabalha posicionamento. Então no mundo, não só no falar do Brasil, se a gente for pegar as lideranças ao longo da história, as pessoas que foram importantes, tiveram a importância de representar, elas tiveram características diferentes. Né? Você pega, por exemplo, né, vamos colocar os maiores, né, que todo mundo identifica. O Lula é de um espectro político, o Bolsonaro é de outro completamente diferente. Não, nem os só dois são carismáticos. Justamente, nem aspecto político, comportamento, né? É aquela história, se você estiver sentado com os dois numa mesa, conversando, um vai ter um comportamento, vai ter o outro. Um vai ter uma fala tal, o outro vai ter um jeito tal. Cada um vai fazer um tipo de brincadeira, cada um vai ter uma postura, cada um vai ter um jeito. E por que os dois chegam? É porque a identificação. É muito importante entender que o líder é aquele que causa identificação. O que é identificar? Eu tenho que reconhecer alguma coisa no Felipe que eu gosto. Alguma coisa em você que me diz. Porque as pessoas, elas olham no espelho. Quando elas vão votar, elas estão olhando no espelho. As pessoas assustam. Daniel, por que os nossos políticos são assim? Vai numa Câmara Municipal. Se eu estiver aqui, nessa cidade, se eu estiver na outra cidade, onde eu estiver do Brasil, eu entrar na Câmara, eu sei fazer a leitura daquela cidade. É o melhor jeito. É a representação, é igual você cidade. Pegar uma gota. Você vai no laboratório, pega o potinho de sangue e vai lá para o exame. Se eu quiser entender aquela cidade, o melhor lugar que você tem que ir é a Câmara Municipal. Fica lá na Câmara Municipal e conversa com cada um. Você vai entender as características daquele local através dos representantes daquele local. Se você for naquela cidade e observar os vereadores, não estou falando nem o prefeito, você falar com os vereadores, você vai entender exatamente como que é aquela cidade, o que se tem a presença de mulheres. Você vai ter vários representantes ali exatamente. De várias partes da cidade, ali está tudo concentrado. Há um incômodo na sociedade, há um incômodo social quando se critica os políticos, porque a sociedade ela não olha para si. A nossa sociedade ela é elitista, ela é excludente, ela é misógina. A sociedade nossa, brasileira, ela tem uma herança, né, Felipe? Se a gente for pensar, a gente tem, na verdade, a abolição em 1878. Então, o Brasil, se nós pegarmos 500 e poucos anos, nós temos muito mais tempo de Brasil que teve, de fato, uma escravidão, do que um Brasil livre. Você pegar, nós temos mais tempo. Você tem quanto tempo de ditadura no Brasil e quanto tempo de democracia? Então, se a gente for pegar e pôr na ponta e trazer a história para a mesa, nós percebemos que a nossa dívida ela é enorme. Nós temos uma dívida muito importante com várias representações que tiveram forças. Né? Exemplo, a mulher no Brasil, tem muito mais mulheres no Brasil, por que tem menos representante? Né? Então você tem uma exclusão social, financeira, econômica. O Brasil ele precisa discutir, olhar para si,
nós fizemos uma análise, porque não adianta eu ser apenas uma pessoa que fica contemplando, analisando, olhando, porque nós sabemos que o eleitor ele vota por 2 motivos, o estômago e o bolso. Verdade. Então, se você não olhar para o bolso quando a pessoa está decidindo lá se ela compra, se ela não compra, ou quem está com fome ou está sem fome, você começa a perceber a complexidade desse país. Então, nós precisamos, ao falar de liderança, nós precisamos também resgatar a importância da participação das mulheres, né, de outras minorias que têm que ter voz. Porque a gente tenta sufocar isso de alguma forma, né, dizendo que hoje vai muito pela polarização esquerda e direita. É uma questão que acontece propositalmente, né? Quanto mais eu divido, mais eu domino, né? Se você for dividindo, fatiando. Só que eu falo que se a gente pegar a esquerda e a direita do Brasil, nós temos que pegar que tem um vazio, no meio tem um... Imagina aqui, ó, tem um ponto aqui, tem um vale aqui. Ou seja, um buraco no meio. Esse eleitor que está nesse lugar Os moderados, é justamente os indecisos, é quem decide as eleições. Nós não falamos para quem está lá fora decidido a escolher por questões morais ou por questões éticas, etc., porque o eleitor ele está votando, infelizmente, principalmente no cargo de majoritário, contra. Parece que o voto é uma vingança. Verdade. Eu voto num porque eu não quero o outro. Certa pessoa fala assim, eu vou votar no fulano, candidato A, porque eu não gosto do B, e depois troca. Eu não voto, não. Mas por que você gosta? O governo dele foi melhor? Não, porque eu não quero tirar esse. Isso gera um problema, né, Daniel? Porque as pessoas param de avaliar o rendimento do político, né? Param de avaliar, por exemplo, a produção de políticas públicas, param de avaliar os indicadores que deveriam ser avaliados em qualquer empresa que você chega, você avalia, olha, o resultado do fulano é assim, Beltrano. E aí, quando você vota contra, os resultados daquele que você defende, que está contra o outro, às vezes nem importa tanto, porque pode ser qualquer um, sendo contra o outro, representando melhor aquela vontade contra o outro. E isso é extremamente maléfico ali para a gestão pública, né, para a política brasileira, né? Acho que essa questão dessa polarização como você bem falou, ela divide para dominar com mais facilidade. Né? Mas se eu for pensar nos Estados Unidos, democratas e republicanos, você tem uma consciência lá de cada um que representa. Se você perguntar a um eleitor brasileiro por que ele apoia o lado A ou o lado B, ele não sabe com clareza, porque ele é uma personalização, não né? gosta da pessoa, é personificado, né? A pessoa não sabe o que representa. Se você falar assim, se você pegar um formulário e sair para a rua agora e perguntando para as pessoas o que elas são a favor e contra. Sair nós dois aqui, a gente vai andando aqui na rua, na praça, e a gente vai com uma plancheta perguntando, fulano, você é a favor disso, que faça aquilo? Sim, não. No final você fala assim, você apoia quem? Se fizer o cruzamento, dá errado. Porque a pessoa que falou que era apoiando aquilo tal, ela não tem noção do que a política que ela está dizendo que quer, ou seja, o que ela acha certo que seja feito, aquilo não está dentro, né, do alinhamento estratégico, ideológico de quem ela apoia. Verdade. Então há um distanciamento e é importante nós entendermos, Felipe, que por mais que seja difícil, eu venho aqui para dizer nesse podcast que nós temos que defender a democracia. Sim. A qualquer custo. Você sabe bem disso. Jamais nós podemos defender qualquer regime que não seja democrático. Por quê? A democracia é a premissa de liberdade, de diálogo. Né? Porque se nós partirmos para uma ditadura, como foi feita no passado em outros lugares, a Carmen Lúcia falou uma coisa muito interessante numa das falas dela, que é o seguinte, a ditadura ela vive da morte. Então isso é muito forte. A morte não é a morte só física, porque matar a pessoa é você calar a ideia, o contraditório, o diferente. Então nós sabemos que nosso país, que tem ainda fragilidades, né? Nós temos fragilidades em todos os níveis, nós precisamos exaltar a democracia, que seja uma democracia robusta, forte. Eu sou a favor da reforma política, você sabe disso? Você também é. Nós somos a favor de uma discussão séria, uma reforma política, a questão dos partidos, as questões da representação. Precisamos discutir uma reforma política séria no Brasil, mas à luz da democracia. Isso. Tem pessoas que, infelizmente, falam que apoiam a ditadura porque desconhecem. Exatamente, né? E assim, ao longo da história, nós vimos ditaduras de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é espectro político. E o profissional de marketing político, ele, além disso também, ele tem essa função de ser um profissional da democracia, né, Daniel? Você fala muito isso, né? Ser um profissional da democracia, que é a pessoa que leva um discurso político para que mais pessoas consigam
tá ali acompanhando aquilo que está acontecendo, né? E assim, Daniel, uma coisa que eu acho que assim, a gente começou a conversar aqui, até porque a gente tem mais amizade, a coisa avançou, mas eu queria tocar nesse ponto, nesse podcast, que muita gente tem aquele perfil para ser o cara ali, o político, a liderança. Só que existem outras lideranças que ficam nos bastidores, né? Exatamente. Querendo ou não, uma pessoa ali que está um chefe de gabinete é sim uma liderança. Muito grande, expressão forte. Exatamente. Um estrategista, ele é uma liderança. E no seu caso, acaba que você também vira o líder de uma equipe que vai fazer com que um político seja eleito. Mas a sua formação, como é que você enveredou para essa área? Eu conheço já essa história, e eu lembro que eu tenho um caso muito particular, porque minha carreira deu uma guinada para o outro lado depois que eu vi você trabalhando, né? Você é um professor hoje, já formou nos seus cursos aí muito mais do que 1.000 pessoas, e bem mais, hein, Daniel? 1.000 pessoas eu joguei baixo, né? E também é professor do Renova BR, que é uma instituição que muita gente conhece como uma instituição de formação de novas lideranças. Eu fui aluno do Renova BR, né, que tem o compromisso de ter responsabilidade com o dinheiro público, transparência, os pilares do Renova. Então, mas como é que você se formou para formar tantos líderes, igual você é um cara que forma tantos líderes aí no Brasil? Ô Felipe, é engraçado porque eu começo a fazer um trabalho que eu acho que é uma semente aos 6 anos, né? Eu gosto de contar essa história porque eu era estudante no jardim da infância, aquilo e tal, e na minha cidade estava tendo uma eleição. E eu era representante da escola, tinha o aluno que levava o pagador, né, que pegava o pagador da professora, ajudava a passar o coisa e juntava as cadeirinhas. Então, né, eu já era aquele representante lá com 6 anos, 5, 6 anos, da professora, ajudava ela, tia Cleide, né?